Vamos abordar as 3 fases da administração científica de Frederick Taylor. Sua abordagem é dividida em 3 fases. A primeira fase é o ataque do problema aos salários. O trabalhador poderia ser remunerado pelas peças produzidas ou pelo número de dias trabalhados. O que acontecia é que, se fosse contado os dias trabalhados, o número de peças produzidas não importaria, o que desmotivava muito o trabalhador. Quando o trabalhador era remunerado por número de peças produzidas, o que acontecia quando a produtividade aumentava é que essas peças caíam de preço, logo o funcionário ganhava menos dinheiro. A sensação que dava é que somente o patrão se beneficiava. Então Taylor, para superar esse problema, sugeriu um sistema de pagamento por peça. Taylor também buscou conhecer o tempo exato da produção. Ele chamou esse estudo de estudo sistemático e científico do tempo, que consistia em dividir as tarefas, cronometrar e registrar. Com isso, poderia ser definido o tempo padrão de produção. Esse procedimento foi chamado de Sistema de Administração de Tarefas. Já na segunda fase, nós temos a ampliação do escopo da tarefa para a administração e a definição de princípios de administração do trabalho. Nessa fase, Taylor teve algumas constatações. Taylor observou que o trabalhador deve receber conforme a sua produtividade, porque pagar um salário igual a todos os trabalhadores, independentemente da produção, é um fator desmotivador. Taylor concluiu que deveria ter um controle da produção, e por isso foi importante medir o tempo da realização das tarefas, justamente para ter um método padrão de produção, o que seria importante para o controle da mesma. Outro fator importante está na seleção dos funcionários, onde é necessário o funcionário ficar na função onde mais se identifica. Outro fator importante é o treinamento do funcionário, onde ele deve fazer o trabalho conforme pré-estabelecido pela empresa, seguindo o método padrão de produção. Por último, deve haver um ambiente de cordialidade entre funcionários e gerentes. Na terceira fase foi consolidado os princípios. Taylor destaca que é importante separar a administração do processo de fabricação. O planejamento é responsabilidade da administração, enquanto a execução é responsabilidade da fábrica. E isso tem a ver com a divisão de autoridade e responsabilidade dentro da empresa. E por último, a distinção entre técnicas e princípios. Como exemplo de técnicas da administração científica, temos o estudo de tempos e movimentos, a padronização de ferramentas e instrumentos, a padronização de movimentos, temos os cartões de instrução, o sistema de pagamento de acordo com desempenho e o cálculo de custos. Taylor define 4 princípios. O primeiro deles é o planejamento, que é substituir a improvisação pela ciência. Logo, o método de trabalho é pré-determinado, estudado e medido, para sua melhor execução. O princípio do preparo se baseia em selecionar os melhores trabalhadores e prepará-los para o trabalho, ou seja, treiná-los, além de manter ferramentas, máquinas e materiais organizados da melhor maneira possível. Já o princípio do controle é utilizado para verificar se o trabalhador está trabalhando da maneira correta, assim obtendo mais eficiência e evitando movimentos errados que podem levar a um esforço desnecessário. Já o princípio da execução se baseia em distribuir as tarefas para cada trabalhador. E assim encerramos a pesquisa de Taylor. Temos também um vídeo com as ideias gerais de Taylor de maneira resumida que será colocado aqui.